Bom dia, igreja. Vamos dar sequência à nossa série sobre gratidão. Hoje quero convidar você a lermos juntos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 10 ao verso 15. A gente vai projetar o texto, mas se você puder abrir sua Bíblia aí também e fazendo as suas anotações, destaques, seria interessante também. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 10 ao verso 15. Eu vou fazer a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo santo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Pai querido, lemos a Tua palavra e queremos ouvir do Senhor a instrução. Queremos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes ao Teu Espírito, para sermos ministrados pelo Senhor, porque cremos que a Tua palavra é verdadeiro alimento, porque cremos que ela é quem sustenta a nossa vida. E ao nos sustentar, ela nos dá a direção, ela nos dá o propósito, ela nos ensina por onde devemos andar, ela corrige o que precisa ser corrigido, ela nos motiva quando estamos precisando de ânimo. A Tua palavra é poderosa, ó Pai. Poderíamos dizer tantas coisas sobre as bênçãos que temos recebido do Senhor somente por meio da leitura da Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela tem este poder de nos penetrar como nenhum outro texto é capaz de fazer. Estamos falando de palavra inspirada pelo Senhor e que se torna viva mais uma vez quando ouvimos ela pela voz do Teu Espírito a instruir a Sua comunidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, cerca de 3 anos atrás, o diretor de Relações Públicas da Rádio Transmundial, onde eu trabalho em São Paulo ainda, me fez um convite para que eu desse uma palestra. Seriam acho que 2 ou 3 palestras em um retiro em Goiânia, em Anápolis na verdade, para um grupo de cerca de 20 pessoas que são os 20 principais mantenedores da Rádio Transmundial. A Rádio Transmundial é uma missão cristã, para quem não conhece, que leva o Evangelho pelas ondas do rádio e pela internet, de alguns anos para cá também em vídeo, para as pessoas, e preza muito pelo ensino bíblico e teológico. Então há 50 anos a Rádio Transmundial já tem atuado no Brasil dessa maneira, e sempre a partir de mantenedores. A rádio não vende horário no seu espaço, não faz propagandas, não faz propaganda de música, não recebe nada de músicos, de bandas e nem nada. Tudo que a rádio faz é por meio de doações, e essas doações contam principalmente com um grupo que hoje é cerca ali de 20, 25 grandes mantenedores que a rádio tem. Então esse retiro tinha a ver com uma prestação de contas para essas pessoas do que a rádio vinha fazendo
acontecendo ao longo do ano, como os recursos estavam sendo empregados, alguns projetos novos fora do orçamento que estavam surgindo na intenção de colocar diante deles ali para oração, reflexão e a viabilidade de trazermos à realidade esses projetos também. E o assunto sobre o qual eu tinha que conversar com eles, dar uma pregação, palestra para eles, era a arrecadação de fundos. Aí eu falei para o Ricardo, você sabe que você está me pedindo uma coisa completamente fora da minha zona de conforto. Falar sobre dinheiro, falar sobre arrecadação de fundos, falar sobre essas coisas, foge completamente à minha zona de conforto. Porque além do que é corriqueiro na vida de igreja, falar sobre arrecadação de fundos, que é a nossa participação na vida financeira da igreja, com os nossos dízimos e ofertas e ocasionalmente em algum projeto, eu nunca fui muito a fundo para pesquisar sobre esse assunto, para pensar sobre esse assunto e etc. Mas eu gosto de um desafio e às vezes esses desafios são uns tiros no pé, né? Mas às vezes eu gosto de me desafiar e eu topei, eu tinha tempo para estudar sobre aquele assunto. E foi legal, porque ao longo daqueles meses de preparação para esse congresso, eu pude visitar textos bíblicos sobre os quais a gente já ouve há tanto tempo, né? Primeiro eu como membro de igreja, antes de me tornar alguém que trabalha numa comunidade cristã, quantas vezes a gente já ouviu os textos bíblicos que falam sobre dinheiro, sobre doação, sobre recursos, sobre contribuição financeira, sobre dízimos, sobre ofertas, sobre todas essas coisas, né? Todos nós já ouvimos, acho que todos os textos bíblicos que falam desses assuntos. Mas teve um desses textos bíblicos que me chamou de uma forma muito especial, é justamente esse texto que nós acabamos de ler, texto que Paulo escreveu para os irmãos de Corinto, num contexto onde ele expressa a gratidão pelas contribuições generosas que aqueles irmãos haviam enviado para o sustento, para o auxílio, para que aqueles outros irmãos que receberam, as igrejas que receberam aquelas doações, pudessem ter o seu sustento, pudessem ter a sua vida mais confortável, viver com dignidade e assim por diante, né? Então o ministério cristão surgiu a partir disso, pessoas que sustentavam o trabalho missionário, pessoas que tinham recursos e investiam esses recursos no reino de Deus, e assim a igreja de Cristo Jesus tem feito há 2000 anos. E foi interessante porque nesse meio também, além das leituras bíblicas, eu me deparei com um texto de um autor que foi uma surpresa, não sabia que esse autor tinha algo escrito nesse sentido, que foi Henry Nouwen, e ele tem um pequeno livrinho, um livreto na verdade, falando sobre a espiritualidade da arrecadação de fundos. E eu gostaria de fazer um pouquinho de mescla entre o texto de Paulo aos Coríntios e o texto do Henry Nouwen sobre a arrecadação de fundos, nessa exposição que eu vou fazer para vocês nessa manhã. E eu gostaria de começar com uma tese, a tese do livro do Henry Nouwen, que foi uma palestra dele, alguém que esteve a vida inteira envolvido nisso. Ele era um sacerdote católico, acadêmico, professor de Harvard e Yale também, e em uma certa altura da sua carreira acadêmica, ele abandonou tudo para ser capelão em uma instituição de pessoas com comprometimento intelectual. E ele passou por muito tempo, né, trabalhando com questões relacionadas à arrecadação de fundos por causa desse envolvimento dele com o que é chamado de terceiro setor. E a tese dele no livro é a seguinte: a arrecadação de fundos é um ministério tão espiritual quanto a oração e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A arrecadação de fundos é um ministério, E eu gostaria que isso ficasse bem vivo na sua mente. Quando nós estamos falando de arrecadação de fundos, que vai desde a sua participação mensal na vida financeira da Ibaviva com as suas contribuições, a sua participação em projetos que a Ibaviva realiza ao longo do ano, a sua participação no suprimento de necessidades de pessoas, tudo isso deve ser visto por nós não apenas como um movimento financeiro, como uma transação bancária, mas como um ministério tão espiritual quanto a oração e quanto a pregação do Evangelho de Jesus Cristo.
E o que vai nos dar base, ou na verdade de onde essa tese sai, é justamente do texto que nós acabamos de ler e das palavras que o apóstolo Paulo utiliza para falar sobre esta arrecadação de fundos, sobre estes serviços ministeriais que aqueles irmãos estavam realizando. Olha a expressão que Paulo usa para falar da contribuição financeira: o serviço ministerial. Bom, que serviço ministerial é esse? Porque, vamos lá, quando a gente pensa em serviço ministerial, a gente pensa no nosso trabalho, a gente pensa no tempo doado para um ministério, a gente pensa na pregação do evangelho, no ministério pastoral, a gente pensa em missionários, a gente pensa em obreiros no campo, seja lá as nomenclaturas que a gente queira utilizar. Mas é interessante que nas páginas do Novo Testamento, nas palavras de um apóstolo Paulo, pessoas doando dinheiro para comunidades que precisavam de recursos é visto como um serviço ministerial. E serviço ministerial é interessante, porque a palavra que ele usa, a diaconia da liturgia, essas são as duas palavras gregas que estão envolvidas aqui, que são fáceis de reconhecer. A diaconia, o serviço, né? E a liturgia, que para nós é culto, é adoração, é expressão de louvor a Deus. Então o serviço ministerial é visto por Paulo como uma ação de culto, uma ação de adoração, um trabalho que não está em um nível inferior, porque lida com coisas profanas como dinheiro, como recursos e etc. Não, está no mesmo patamar, está no mesmo nível de outras formas de serviço ministerial, pelas quais a igreja do Senhor Jesus Cristo atua no mundo. Ele diz no verso 12: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. São duas dimensões em que atuam o serviço ministerial da contribuição financeira. A primeira, mais direta e visível para nós, são as pessoas, as organizações, as instituições, no nosso caso falando, quanto que a Ibaviva recebe das doações de vocês, dos dízimos de vocês, das doações específicas para projetos. Recentemente tivemos um projeto bastante grande na Ibaviva, que foi a construção da Vila GC. Então todas essas coisas devem ser vistas por nós por esses dois aspectos. O primeiro aspecto é este concreto, é este que é visível, é este que está aqui. As nossas contribuições sustentam essa estrutura. As nossas contribuições sustentam tudo que se realiza aqui dominicalmente, não apenas, mas semanalmente. Ela é investimento para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que gente seja discipulada por Cristo Jesus, para que famílias sejam restauradas, para que pessoas encontrem sentidos em suas vidas, para pessoas que estavam à beira da morte existencial, espiritual, reencontrassem o Deus da vida e fossem recuperadas. Ela é utilizada para justamente promover o Evangelho de Cristo, proclamar o Evangelho de Cristo, não só a proclamação primeira, mas a continuação disso, o acompanhar pessoas, o cuidar de pessoas e assim por diante. Quando você faz uma doação para a Vila GC, o propósito não é apenas a construção de um prédio, mas são as crianças que ali estarão em uma estrutura adequada, em um espaço adequado, para que aprendam o Evangelho desde cedo, para que conheçam o Cristo, Senhor e Salvador das suas almas e assim por diante. A segunda dimensão pela qual Paulo trata o assunto é que estas nossas doações, o serviço ministerial da entrega de dinheiro para uma finalidade espiritual, não apenas supre as necessidades do povo de Deus, quaisquer que sejam estas necessidades em diversos contextos, mas ela tem uma outra finalidade: transbordam em muitas expressões de gratidão a Deus. Essa é a dimensão invisível da coisa. Você já parou para pensar que quando você entrega um valor, quando você faz uma oferta, quando você entrega seu dízimo, seja lá o que for,
Deus recebe aquilo como louvor a Ele, Deus recebe aquilo como gratidão a Ele. Pessoas que são beneficiadas por esses recursos vão dar glória a Deus, porque Deus moveu corações para que esses recursos fossem destinados a essas finalidades mais diversas. E Deus é tremendamente criativo na forma como Ele pode suprir necessidades do seu povo, sejam elas quais forem. Essas pessoas darão glórias a Deus, ficarão gratas por verem como Deus cuidou delas, por intermédio de recursos que foram entregues por pessoas que agiram generosamente, reconhecendo que os seus recursos são dádiva de Deus, reconhecendo que os seus recursos, quando ganhos dentro da ética cristã, são sempre fruto da graça de Deus, são obra de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Portanto, não são nossos, não pertencem a nós, pertencem àquele que é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Porque é muito estranho a gente chamar o nosso Jesus Cristo de Senhor, mas Ele só não pode ser Senhor do nosso bolso. O Senhor pode ser Senhor de tudo na minha vida, inclusive quando eu precisar, eu sei para onde eu corro, só não mexe no meu bolso, né? Seria estranho isso. Não, Ele é Senhor da nossa vida e tudo que a envolve. E quer a gente goste ou não, dinheiro é uma parte considerável e importante da nossa vida, da nossa família, da nossa história. Ele pega então esse assunto de transbordar em muitas expressões de gratidão a Deus, e ele segue nessa linha no verso 13, olha só. Por meio desta, de novo, prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Olha que interessante, como o serviço ministerial de uma oferta generosa, de uma oferta desprendida, é recebida pelas pessoas e por Deus. Pessoas louvarão a Deus. E agora presta atenção nas palavras de Paulo. Ele olha para o serviço ministerial da doação, da generosidade financeira, como uma obediência que está acompanhando a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Quando nós ofertamos, quando nós nos dispomos a doar os recursos que Deus tem dado a nós, isso é visto como, em primeiro lugar, um ato de obediência. Um ato de obediência. Quando a gente pensa esse aspecto espiritual da doação, da arrecadação de fundos, do dízimo, seja lá o que for, às vezes a gente pensa que o aspecto espiritual se dá na base de uma troca meritocrática, né? E aí não tem jeito, né? O pessoal da prosperidade fala muito disso, né? Se você der 10, Deus vai te dar 20. Se você der 100, Deus vai te dar 200, né? E assim por diante. Essa lógica de troca, onde Deus é um agente multiplicador da verba que você investe, né? Não sei porque que o pessoal continua pensando em XP, Itaú, Nubank, Bitcoin. É melhor investir em Deus nesse caso. A lógica não é essa, não é isso que o Evangelho nos traz. Não é por este princípio, não é por este princípio. Eu já até falei uma vez para vocês, de uma vez eu estar assistindo... Desculpa, tá? Eu tenho que confessar essas coisas. Uma vez eu estava passando num canal e aquilo me pegou e eu fiquei assistindo um desses pregadores da prosperidade. E aí ele falava o seguinte, é genial, né? Genial, vamos lá, né? Você não tem que dar o dízimo do quanto você ganha hoje, porque isso não é fé. Aí eu falei, meu Deus, onde vai parar isso aí? Aí ele diz o seguinte, você tem que dar o dízimo do quanto você quer ganhar. Como é que eu não pensei nisso antes, né? O cara, eu com doutorado em teologia e nunca tinha chegado numa conclusão tão lógica dessa. Você tem que dar o dízimo do quanto você ganha. Isso aí não é fé, você tem que dar o dízimo do quanto você quer ganhar. Porque quando Deus vê o teu sacrifício de fé, então Ele vai te dar a renda correspondente a esse dízimo volumoso que você está dando. Mas o importante é que tinha que ser na igreja dele, né? Não podia ser em outra comunidade. A gente pensa às vezes por essa lógica, mas não.
o Evangelho nos traz em primeiro lugar que isso é um ato de obediência. E como que se dá esse ato de obediência? Por um motivo muito simples. Nós já chegamos à conclusão em Cristo Jesus que os nossos recursos não pertencem a nós. Quais recursos, Israel? Em primeiro lugar, os teus dons, que Deus te deu, as tuas habilidades. Isso não pertence a você. Não é para a sua autoedificação. É para quê? É para a edificação do outro. Então, quando Deus distribui os seus dons espirituais na comunidade, o que Ele faz? Ele distribui em princípio de diversidade. Ele age em diversidade. E cada um recebe uma parte desta graça que é de Deus repartida entre nós. E como que a igreja se edifica? Quando cada um, com aquilo que recebeu do Senhor, coloca a serviço do outro. Então eu não tenho todos os dons necessários para me auto-edificar. Eu preciso dos dons dos meus irmãos. E os meus irmãos precisam dos meus dons. Esse é um primeiro princípio. Atuar na comunidade é uma obediência ao Deus que pensou a igreja dessa forma e nos concedeu dádivas espirituais desta forma. E quem disse que os recursos que nós recebemos também não são dádivas recebidas do nosso Pai? São dádivas recebidas do nosso Pai. Para quê? Não é para sua autossatisfação, não é para sua autoedificação, mas é para a edificação do outro, porque esta é a obra do reino de Deus. É que nós atuemos em mutualidade. Esse é o princípio. Então Ele não nos deu recursos para que a gente fique gastando os recursos com a gente mesmo, com os nossos prazeres, com as nossas vontades, egoisticamente e assim por diante, porque a gente já viu que isso aí é idolatria. Isso é idolatria. E como que a gente quebra isso? Usando o recurso para a sua finalidade. Tudo o que é meu, uma vez que eu sou de Cristo, é de Cristo. E se é de Cristo, é para o outro e não para mim mesmo. Porque o que a gente aprendeu de Cristo? É que Ele não viveu para Ele mesmo, Ele viveu para o outro, a ponto de doar a vida dele por nós. Esse é o princípio. Daí um ato de obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Quando você está contribuindo, quando você está ofertando, quando você está participando de um projeto financeiramente, entenda isso como um ato de obediência que vai junto com a sua confissão de que sua vida pertence a Cristo. E porque tua vida pertence a Cristo, é que você pode contribuir generosamente. É porque tua vida pertence a Cristo que você pode olhar para o que a igreja necessita, para o que os seus irmãos necessitam, e você abrir mão do que é seu, porque na verdade não é seu, é de Cristo, e contribuir com essas necessidades. E também pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. A generosidade, isso é interessante, porque generosidade parte do princípio que você não está dando o que sobra, você não está dando o excedente, você não está dando o mínimo necessário. Generosidade parte de um princípio, como ele vai dizer no próprio contexto da carta, que é o seguinte: vocês contribuíram mais do que vocês podiam contribuir. Vocês foram generosos, vocês foram abundantes, vocês foram transbordantes. Quando vocês viram a necessidade, vocês entraram lá, viram seus recursos e falaram: bom, esse recurso não é meu, mas ali existe uma necessidade, então está aqui o suprimento para essa necessidade. Por isso, a generosidade gera generosidade, diz Henry Nouwen, especialmente quando a generosidade está enraizada no rico solo do relacionamento. Perceba como Paulo tratou o assunto. São vocês que ofertaram e nós que recebemos e os outros que recebemos. É um princípio de olhar para as pessoas que estão envolvidas. E não por projetos, e não por ideias, e não por ideais, mas as pessoas que são alcançadas. Novamente, quando nós contribuímos, nós não estamos sustentando um prédio, embora estejamos, mas não é sobre sustentar um prédio, não é sobre pagar a conta de luz,
não é sobre pagar a conta de água, não é sobre comprar café e descartáveis, não é sobre folha de pagamento de pessoal, não é sobre isso. Quando a gente constrói algo como a Vida GC, não é sobre paredes, não é sobre ar-condicionado e som, não é sobre isso. É o que vai acontecer por meio destes recursos, por meio dessas coisas, por meio desses objetos, por meio dessas pessoas que recebem para fazer esse trabalho. É o que está acontecendo no meio disso tudo. Quando você consegue olhar que o seu recurso é para que vidas sejam alcançadas por Cristo, para que pessoas sejam redimidas pelo Evangelho da graça, para que gente seja ensinada sobre a verdade de Deus que está revelada a nós nas Escrituras. Aí você capta a ideia do relacionamento. Eu não estou me relacionando com um prédio e eu não estou doando porque eu me relaciono com um prédio. Eu estou doando porque eu me relaciono com essas pessoas. Paulo diz no mesmo contexto para os coríntios que as doações deles foram especiais porque antes do dinheiro eles doaram a si mesmos a nós. Nós não estamos atrás do dinheiro das pessoas quando falamos de arrecadação de fundos no ministério cristão. Nós estamos atrás das pessoas. Nós estamos atrás das pessoas. Eu me lembro de uma história que eu ouvi na época da faculdade, e um colega de faculdade meu, faculdade teológica, era na época o presidente de uma agência missionária muito importante em um determinado lugar da cidade de São Paulo. E ele tinha diversas pessoas que trabalhavam no voluntariado, atendendo ali pessoas em vulnerabilidade, pessoas de rua, pessoas adictas e assim por diante. Ele recebia uma quantidade muito grande de gente que inclusive tomava café da manhã, almoçava, jantava, tomava banho, dormia no lugar. Era um contingente grande de voluntários. E uma senhora passou a frequentar aquele lugar, viu aquele trabalho, se encantou com aquele trabalho e começou a ir lá, falou: eu posso ajudar de alguma coisa? Eu não faço absolutamente nada nas minhas tardes, eu posso ajudar? Claro que você pode ajudar, vem para cá. O que precisa fazer? Olha, precisa lavar louça, precisa lavar banheiro, precisa descascar batata, precisa fazer um monte de coisa. Onde a senhora se encaixa melhor? Começou a trabalhar. E ela ficou tão encantada que o que davam para ela fazer, ela fazia com a maior generosidade, com a maior gratidão e assim por diante. E aí essa senhora vendo aquilo, porque o evangelho é pregado naquele lugar, essa senhora se converteu a Cristo. Essa senhora entendeu que tudo aquilo acontecia em nome de Cristo. Ela quis aquele Cristo como o Senhor dela, se converteu e de fato foi uma bênção. E foi por muitos anos uma bênção na vida daquela missão. Essa senhora veio a falecer de uma forma muito rápida por causa de um câncer. Quando essa senhora faleceu, o marido dela, que era um empresário muito rico em São Paulo, procurou o presidente da missão, lamentando e agradecendo por todos os anos que a esposa tinha passado lá, o quanto aquilo tinha feito bem para ela e etc. E aquele cara nunca tinha dado as caras naquele lugar, aquele cara nunca tinha se interessado em absolutamente nada do que aquela mulher fazia e assim por diante. E aí ele diz que na conversa ali, aquele homem tirou do bolso um talão de cheques. Um dia o mundo ouve talão de cheques. Ele tirou do bolso um talão de cheques e preencheu uma folha de cheque com uma oferta astronômica. Seria um valor tremendamente alto hoje, naquela época era um absurdo de alto. E deu aquele cheque para o presidente da missão. Aí o presidente da missão disse o seguinte para ele: eu agradeço muito a sua oferta, mas eu quero conversar primeiro com você sobre essa oferta. Por que você está me dando esse dinheiro? Por que você está me dando esse dinheiro? Não, porque eu quero ajudar vocês, eu vejo que o trabalho que vocês fazem é muito bom, etc e tal. Ele falou: senhor, deixa eu te dizer uma coisa, e eu estou à disposição para te ajudar. Você está me dando esse dinheiro para aliviar sua consciência culpada sobre você nunca ter acompanhado a sua mulher naquilo que ela fazia. Se você valorizasse de fato o que ela fazia aqui, você tinha vindo aqui com ela em algum momento, mas você nunca fez isso.
Eu sei que você está enlutado, e eu não estou falando que a gente deve repetir o que ele falou, tá? Ele era bem ousado, eu não falaria isso desse jeito. Mas a ideia é essa. Você está querendo aliviar sua consciência culpada, e essa missão não vive de alívio de consciência culpada. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o senhor está se sentindo culpado, quem tem uma bênção para você sou eu. Guarda o seu cheque, que eu vou te falar do Evangelho. A partir daquele dia, aquele homem conseguiu ouvir o Evangelho, que a mulher dele ouviu e que transformou a vida dela. Um ministério cristão não está atrás de dinheiro. O ministério cristão está atrás da salvação de vidas. O negócio do Evangelho não é dinheiro. O negócio do Evangelho é gente alcançada pela graça de Deus, transformada pela graça de Deus, reconciliada com o Senhor da vida. Este é o propósito. E nesta condição, o recurso será bem-vindo, quando ele é de fato uma expressão de gratidão a Deus. Quando de fato ele é um reconhecimento de que o que se faz aqui faz sentido. De que o que se faz aqui cumpre o propósito, e o propósito é que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Por isso, é seguro dizer que a doação é um serviço ministerial que resulta em louvor a Deus. A doação é, no final das contas, uma entrega de gratidão a Deus. E o resultado final sempre será o louvor a Deus, a gratidão a Deus. Como nós encerramos um ano como uma igreja, como nós encerramos um projeto como a Vila GC, como uma missão que está envolvida em um grande projeto missionário para cuidar de pessoas necessitadas, para levar o Evangelho onde pessoas não foram alcançadas. Quando aqueles recursos chegam e aquele projeto pode ser realizado, o que acontece? Um culto de louvor a Deus, expressões de gratidão a Deus. Porque cada um dos envolvidos, tanto os que receberam quanto os que doaram, sabe que não é uma transação financeira, mas é algo tremendamente espiritual. É algo que está ali enraizado em um projeto mútuo de que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. E quando isso acontece, Deus recebe todo o louvor e toda a glória. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra a presença do amor e da graça de Deus. Versos 14 e 15. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Este dom, esta capacidade, este serviço ministerial de servir o povo de Deus, de servir a igreja de Jesus Cristo, de servir a comunidade dos discípulos e o mundo que precisa ser alcançado pela mensagem do Evangelho comunicado pela igreja de Cristo. Este dom indescritível de contribuir para que o Evangelho seja levado, para que pessoas ouçam, para que vidas sejam salvas, elas promove algo especial dentro de nós, gera uma gratidão especial dentro das pessoas que foram alcançadas por isso. Elas estarão cheias de amor por vocês, cheias de amor por vocês. Como eu disse, a Rádio Transmundial trabalha há muitos anos e ela trabalha só por sustento de ofertas, de doações, ofertas regulares de grandes mantenedores e ofertas ocasionais que às vezes os ouvintes enviam para a rádio. E o tempo todo, sempre quando a gente viaja para algum lugar com a rádio fazendo alguma coisa, a gente recebe testemunhos. E principalmente quando nós estamos em lugares, que a maior parte dos lugares que a gente vai, lugares carentes, financeiramente carentes, de recursos materiais carentes, a gente vê a gratidão dessas pessoas pelo trabalho ali realizado. A gente vê pessoas que às vezes chegam para nós. Teve um sujeito, para não contar aleatório, um sujeito que uma vez entrou em contato comigo. Na época eu usava o Facebook, assim como o cheque, as pessoas um dia já usaram o Facebook. E esse sujeito me encontrou há anos e anos atrás no Facebook e me mandou uma mensagem
Falou: Israel, eu queria agradecer você e o pastor Itamir Neves, porque eu e a minha família moramos no Japão. E pela jornada de trabalho que a gente tem para poder se sustentar aqui e sustentar a nossa família no Brasil, a gente não tem tempo para estar numa comunidade cristã. A gente não tem. E há anos, os teus ensinos e do pastor Itamir, ele estava se referindo a um programa que nós fazemos juntos, entendendo a Bíblia. Há anos, o seu ensino e do pastor Itamir tem sido o meu alimento e da minha família, tem sido o meu culto a Deus. Legal receber esse reconhecimento. Mas entendamos o seguinte, que o reconhecimento, porque as ondas de rádio chegaram lá para ele, não é só pelo meu trabalho que está ali no microfone falando, mas por muita gente, e muita gente, que abriu mão dos seus recursos para investir nesse ministério, para que o evangelho chegue onde ele chega. Quantos lugares no Brasil, tem uma história do pastor Luiz Saião, onde uma vez ele foi participar de um congresso em Rondônia, e uma tribo indígena inteira viajou não sei quantas horas, se bobear até mais de dia, para chegar no lugar do congresso onde estava o Saião. Qual o motivo? Eles queriam dar uma palavra de gratidão para o Saião. Por quê? Porque, por alguma forma, um rádio de ondas curtas tinha chegado na tribo onde eles estavam. E a tribo inteira tinha se convertido a Cristo ouvindo o programa Rota 66 do Luiz Saião. Nunca tinha chegado um missionário lá. Então, todo domingo, o momento de culto deles era um toco de árvore, onde eles colocavam um rádio, se sentavam ao redor daquele rádio, ouviam a palavra, ouviam as canções, e esse era o culto dele. Por que isso chegou lá? Porque gente investiu nisso. Porque gente agiu com generosidade, discernindo os recursos que tem e a quem eles pertencem. Essas pessoas são cheias de amor por vocês. Porque por meio dos muitos esforços, dos dons que estão empregados nisso, inclusive financeiros, o evangelho tem chegado a eles, as suas necessidades têm sido supridas, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. E esse é o reconhecimento. Não é que veio do Saião, não é que veio do Israel, não é que veio do Itamir, não é que veio do Luiz ou da Natasha, não é que veio do Fábio ou da Carla, não é que veio da gente, veio da graça de Deus. É a gratidão à graça de Deus. Nós sempre seremos agentes dessa graça. Agentes dessa graça. Nós não somos a fonte desses recursos. Nós não somos a fonte desses dons. Deus, em sua graça, Ele é a fonte de todo recurso. Ele é a fonte de toda dádiva, pela qual o evangelho se propaga. A doação é um serviço ministerial que gera vínculos de amor e percepção da graça de Deus. Vínculos de amor e percepção da graça de Deus. E ela acontece aonde? Em um reino de generosidade. Olha o que Paulo diz no verso final. Quer dizer, nos versos iniciais, que eu pulei para trazer os iniciais no fim. Algo que o meu professor de homilética não podia saber que eu fiz. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Essa é a fala inicial do apóstolo Paulo. Porque o que acontece? Você pode me dizer, não, está ali aí a lei da retribuição. Aquele que semeou teve os seus recursos multiplicados. Não, entenda o contexto. Para quem que Deus multiplica o recurso? Para quem ele sabe que o recurso não vai ser drenado com os seus desejos pessoais. Ali o recurso está multiplicado.
Deus sabe onde colocar dinheiro. Ele não me deu dinheiro. E Ele fez muito bem, porque eu não sei o que fazer com dinheiro. Eu sou péssimo com dinheiro. Mas para muitos irmãos e irmãs, Ele deu recursos. E essas pessoas sabem administrar recursos. E essas pessoas sabem multiplicar recursos. E essas pessoas, quando de fato convertidas a Cristo, são profundamente generosas e têm os seus recursos multiplicados. Por quê? Porque investem no reino de Deus. Porque Deus sabe que ali Ele pode colocar recursos, porque ali Ele tem um servo bom e fiel. E aqueles recursos serão bem administrados, e aqueles recursos serão bem distribuídos, serão bem canalizados. Eles não serão drenados para os seus ídolos, eles não serão drenados para suas vontades pessoais, eles não serão para essa finalidade, mas eles estarão sempre a serviço do reino de Deus e do Deus do reino, para que pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Por fim, a doação é um serviço ministerial que atua no reino da abundância e no reino da generosidade. O reino de Deus, meu irmão e minha irmã, não está necessitado de dinheiro, entenda isso. O reino de Deus é um reino onde é Deus quem supre as nossas necessidades. É Deus quem nos veste, é Deus quem nos dá o recurso. Se você, como um cristão ou cristã, ainda acha que os recursos que você tem são por causa da sua capacidade, do seu conhecimento, do seu suor, da sua força, da sua capacidade, você ainda não discerniu corretamente o reino de Deus. Não, mas Israel, mas eu me converti, eu já tinha muito dinheiro. E quem disse que a sua conversão e o Deus te encontrar só aconteceu no dia da sua conversão? O que acontece com a palavra de Deus quando fala, esse para mim é um vaso escolhido, desde o ventre materno eu já tinha separado você. Você pode ter se convertido com 30, 40 anos, mas para Deus você já está no plano dele há muito antes do teu nascimento. Muito antes. Esse é o ponto. Não é por causa da tua capacidade, não é por causa do teu conhecimento, não é por causa do teu esforço. Se você bate no peito para dizer que o que você tem é teu e pertence a você, você está me parecendo Nabucodonosor na Babilônia. Quando Deus deu para Nabucodonosor uma palavra pesadíssima, e depois de receber aquela palavra pesadíssima de Deus contra ele, o que Nabucodonosor fez? Parece que o cara se converteu. Não, é isso aí, vou entregar tudo para Deus, Ele é o Senhor da Babilônia, que se adore o Deus de Daniel, que se adore o Deus do povo de Israel e assim por diante, até que um belo dia ele levanta, acorda, sai na sacada do palácio dele, olha para todo o reino da Babilônia que ele construiu e diz o quê? Olha aqui, o meu reino, que eu construí com a minha força, para a minha glória. O texto de Daniel diz que antes que ele terminasse o argumento dele, ele já tinha se transformado em uma besta selvagem, cresceram pelos no seu corpo, cresceram as suas unhas, e ele viveu como um louco, como uma besta fera, até que reconhecesse quem de fato é o Senhor. Quando a gente bate no peito para achar que o que a gente tem é nosso, porque a gente que construiu e etc., nos falta discernir o reino de Deus. Para a gente lembrar desse princípio básico, o reino de Deus é um lugar de abundância, onde cada ato generoso transborda os seus limites originais e se torna parte da graça ilimitada de Deus em ação no mundo. O reino de Deus é o lugar de abundância, onde cada ato generoso transborda os seus limites originais e se torna parte da graça ilimitada de Deus em ação no mundo. Os nossos recursos pertencem a Deus. E os recursos que nós temos, se os conseguimos dentro da ética do Evangelho, eles de fato servem para o louvor da glória de Deus. E o que isso significa? Que quando nós contribuímos, quando nós operamos com generosidade, quando investimos em pessoas, quando investimos em projetos, quando investimos em instituições, nas suas necessidades, o que de fato está acontecendo? Aquele ato deixa de ser um simples ato de um
Pix, uma transação bancária, e se torna parte de algo infinitamente maior que Deus está fazendo na história. Com esta abundância, recursos chegando aonde a gente não tem nem capacidade de dimensionar quais serão os frutos que isso dará nas mãos do Deus deste reino de abundância. O reino de Deus não carece de recursos. O reino de Deus tem todos os recursos, porque todos os recursos de Deus já estão distribuídos entre nós. Já estão distribuídos entre nós. Uns com mais, outros com menos. Todos os recursos que pertencem a esse Deus estão entre nós. A generosidade é o que coloca estes recursos a serviço de Deus. Na maturidade de entender que no reino de Deus, aqueles que podem doar e aqueles que precisam receber se encontram neste solo da abundância e da generosidade. Se encontram ali e são mutuamente abençoados por Deus ali. Para a gente encerrar, o que é que Jesus disse em Mateus 6, 33 e 34? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Qual é a busca do discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mas e os recursos? E as preocupações? E quanto que eu vou ter na conta? E essa coisa? Isso tudo faz parte da vida, mas está sujeito a algo que veio primeiro. A nossa busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente coloca essa busca lá, a gente descobre que a gente tem muito mais a contribuir do que a receber. A gente descobre que toda a generosidade, toda a dádiva já foi compartilhada por Deus conosco. E todas as necessidades nossas são supridas por este Deus que tem cuidado de cada um de nós, assim como cuida de cada ave que voa nesse céu. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, te damos graças por este tempo juntos meditando na sua palavra. A nossa oração é que a tua graça faça com que estes textos, Pai, que acabamos de ler, tão ricos, tão poderosos na sua mensagem, tão atemporais, alcancem o coração de cada um de nós, trazendo, Senhor, certamente um verdadeiro encorajamento para aquelas pessoas que já têm atuado no teu reino com a generosidade, que é devida como uma obediência e algo que acompanha a nossa confissão no Evangelho de Jesus Cristo. Certamente chega a nós também como uma orientação e também um desafio de passarmos a ser generosos no entendimento de que o Senhor é o Senhor dos nossos recursos. No entendimento de que por meio dos nossos recursos nós estamos olhando para pessoas, nós estamos criando vínculos de amor na percepção da tua graça. Nós estamos encontrando pessoas que necessitam no terreno fértil da abundância do teu reino. Traga, Senhor, sobre todos nós o entendimento devido, em nome de Jesus Cristo.